Esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa análise pessoal, ela é o primeiro fator para que você consiga vencer essa dificuldade de falar de si mesmo. Se você não sabe definir quem você é, como que você vai convencer o recrutador de que você é a pessoa ideal para que ele contrate? Então, é importante você saber falar sobre si mesmo e o primeiro passo é o autoconhecimento. E são coisas que às vezes a gente não para pensar, a gente acha que é besteira e é por isso que quando o recrutador te pergunta quais são os seus pontos fortes ou seus pontos fracos, você não sabe o que responder. E aí você perde a sua oportunidade de emprego por causa disso. Se você não sabe como responder essas perguntas pessoais, você tem essa dificuldade de falar de si mesmo, a primeira coisa que você vai fazer é essa análise pessoal. E aí, vou te perguntar agora, se eu te pedir para você falar, definir aí agora 10 pontos fortes e 10 pontos fracos, parece muito? Eu te garanto que você tem 10 pontos fortes, 10 pontos fracos e até mais do que isso. Mas a maioria das pessoas vão ter dificuldade se eu pedir aí para definir 10 pontos fortes e 10 pontos fracos. E para você conseguir identificar isso, é importante você quebrar o primeiro preconceito. Que preconceito é esse? Quando a gente fala de pontos fortes e pontos fracos, algumas pessoas acreditam que estamos falando somente de qualidades e defeitos. E é por isso também um dos motivos, além da falta de autoconhecimento, que muitos candidatos têm dificuldade de falar sobre seus pontos fortes e fracos. Não é só qualidades e defeitos. Nós estamos falando de competências no geral. E competências, ela envolve conhecimentos, habilidades, sejam técnicas ou comportamentais e atitudes. Então, é muito mais amplo do que simplesmente qualidades e defeitos. São competências no gerais. Então, você pode aí, quando você quebra esse preconceito, você já começa a ampliar um pouco mais o seu campo de visão. Opa, e aquela faculdade que eu fiz? E aquela pós-graduação? E aquele nível de informática bacana que eu sei fazer até gráfico e fazer umas coisas super bacanas ali no Excel e no PowerPoint? Isso tudo é ponto forte. Ou ponto fraco, né? Se você não tem, se tem uma dificuldadezinha ali de fazer uma planilha no Excel, é um ponto fraco. E o meu inglês? E o meu intercâmbio? E aquela habilidade técnica? E aquela atitude que eu tenho bacana? Aí você já começa a ampliar. Da mesma forma, os pontos fracos. E quando a gente fala pontos fracos, não necessariamente quer dizer que você não tenha aquela habilidade ou aquela competência. Mas às vezes você tem, mas precisa desenvolver um pouco mais. Então, quando a gente entende esse conceito de ponto forte e ponto fraco, a gente já amplia um pouco mais nossa visão, certo? Você já começa a identificar mais alguns pontos fortes ou fracos que você pode definir durante a entrevista de emprego.